oscilações do humor, uma montanha-russa emocional, irritar por qualquer coisinha, explodir com coisas que antes a gente lidava de uma maneira mais tranquila, é uma queixa, é uma manifestação, é um sintoma que vem no climatério e na menopausa de muitas mulheres. Às vezes esse se torna um principal sintoma, muito mais forte, muito mais importante para determinadas mulheres do que outras alterações também desconfortáveis, como fogachos, alterações de libido, cansaço, etc. Ou pode fazer parte, né, desse conjunto de coisas que você sente aí nessa fase. Quero conversar com você sobre isso à luz da medicina chinesa, trazendo aqui um entendimento de por que isso acontece e especialmente orientações para a gente lidar melhor com essa fase, com essas emoções nessa fase. Eu me chamo Tatiana, sou fisioterapeuta integrativa, sou sexóloga, tenho mestrado em psicologia e trago para vocês informações sobre como viver a menopausa sem sintomas e de forma natural. Sim, isso é possível, essa fase é muito especial, a gente precisa aprender a lidar com todos esses sintomas para viver toda a potencialidade que a gente tem nesse momento da nossa vida, cheio de maturidade, cheio de conhecimento, com uma liberdade de escolha, nem que seja uma liberdade interna, de querer, de nos colocar no mundo. Então, para isso que eu estou aqui. Pela medicina chinesa, tudo aquilo que se relaciona com o útero tem ligação com o nosso sistema energético que envolve o fígado. Isso pode ter até um envolvimento do fígado físico, né, como órgão, mas a gente fala muito mais de uma função energética de um sistema e não apenas daquela função de metabolizar, de digerir as gorduras, de metabolizar o álcool, os químicos que o nosso fígado tem. Então, para a medicina chinesa, o fígado é o grande general que está por trás, né? Esse sistema energético, ele ajuda na regulação dos nossos ciclos menstruais. O canal do fígado, né, bilateralmente, ele sobe esse canal energético que se chama meridiano, ele sai lá do pé e ele sobe e atravessa o nosso útero. E aí a gente pode entender, então, que todas as vezes que a gente tem movimentos de energia, de função nesse útero, nós temos esse sistema de alguma forma afetado. Quando acontece isso? Nos nossos ciclos, né? No nosso período pré-menstrual, que esse útero está aí, né, com esse endométrio espesso que vai descamar, que vai ser a nossa menstruação, durante a própria menstruação, na nossa gestação, no nosso pós-parto, né, um período que chama de puerpério, e aqui agora, né, o nosso foco nessa fase que precede, né, nesse período perimenopáusico, nessa fase que vem antes e depois da menopausa, que é a nossa última menstruação. Nesse período, o útero vai esvaziar de sangue, vão ter muitas alterações que vão acontecendo aí. Além das alterações físicas, que uma hora a gente pode falar do tanto de função fisiológica que vamos encontrar, né, com sintomas físicos que nos atravessam nessas fases e na menopausa, o nosso olhar agora é para esses sintomas, para essas queixas ou para essas características e manifestações das nossas emoções. Estamos falando aqui de emoções que são frequentes nas nossas TPMs. Para mulheres que têm ao longo da vida períodos menstruais e pré-menstruais que afetam muito a emoção, que trazem qualidades, né, ou energia como irritação, explosão de raiva, frustração, hipersensibilidade, isso vai acontecer, isso tende a acontecer quando ela está na menstruação. Talvez essa mulher também sinta algumas alterações aí quando ela é engravida. Vocês já devem ter ouvido falar ou já ter experimentado de irritações ou de mulheres que têm enjoo das pessoas, não só os enjoos dos vômitos, o enjoo do estômago, mas a pessoa que começa a ficar irritada com o cheiro do marido, irritada com uma pessoa. Tem gente que fala que a mulher é como se ela escolhesse alguém para ela se irritar, né, com quem ela tem pouca paciência ali durante o período de gestação. E
isso vai repetir também, ou vai tender a continuar acontecendo no climatério e na menopausa. Porque se nós sentimos isso muitas vezes ao longo da vida, é um sinal de que nós temos uma demanda energética, uma desordem, um desequilíbrio energético mais intenso nesse sistema. Todas nós estamos sujeitos a isso, mas nós conhecemos mulheres que têm isso de maneira mais forte do que outras. Mulheres que tendem a ser mais explosivas, assim como mulheres que sentem muita raiva, muita irritação e guardam aquilo, têm dificuldade de expressar. Então, isso são dois polos de uma mesma moeda, da desarmonia desse mesmo órgão. Então, o fígado, ele atravessa, né, o canal do fígado atravessa o útero. Nesse momento que esse útero está diminuindo essa quantidade energética, né, e a quantidade de sangue que vai ter ali, porque os ciclos vão cessar, então está acontecendo uma transformação, esse útero vai ter uma outra configuração dali a pouco, ele está se adaptando, e essa energia que regula os nossos projetos, os nossos sonhos, tanto o sonho onírico de quando a gente dorme pode ser elaborado aí por essa função energética do fígado, quanto o nosso sonho de vida, os nossos planos, os nossos projetos. Às vezes a gente tem muitos projetos, muitos sonhos, muitos planos, isso tudo é função energética do fígado. E a gente quer para ontem, porque a gente se envolve com isso. Qual é a grande dificuldade, né, desse sistema energético, do nosso fígado energético, e que aparece muito aí, frequente na menopausa? Uma condição de impaciência. Por que que a gente tem impaciência? Porque a gente tem um grande sonho, uma grande meta, um grande desejo, mas para chegar até lá, são passos e passos e passos e passos que a gente tem que conquistar, que a gente tem que galgar, e a gente já quer a coisa pronta. Então, uma característica muito forte, por que isso está tão forte no climatério e na menopausa? Porque pode ser de uma maneira consciente ou não, nós chegamos numa fase que é um marco na nossa vida e que a gente tem conceitos, às vezes inconscientes, do que a gente já deveria ter conquistado. Vai ser um momento que, às vezes, o trabalho, estar num trabalho que não tem muito a ver com o que te realiza, vai incomodar muito mais do que antes, porque isso tem a ver com o seu desejo, com a sua realização. É o fígado energético que faz isso. Então, imagina que a gente chega num momento, ou está chegando num momento, né, que a menopausa está se anunciando, está acontecendo, que eu tinha uma expectativa lá com 20 anos de que aos 50, 55 eu já estaria com um patrimônio de certa forma, já teria viajado, ou estaria num relacionamento, né, com determinada pessoa, ou realizado de tal forma, ou que meus filhos estariam fazendo isso, isso e aquilo. E a vida é como é, dificilmente aquilo que a gente planejou vai se realizar tal e qual acontece. Então, essa frustração, ela se torna aí premente, evidente. E então, mínimas coisas, né? A gente fala que está com estupim curto. Mínimas coisas que acontecem, a gente já está com essa energia transbordando na borda ali do limite. O fígado faz parte do elemento madeira, a madeira que constrói a cerca. Então, quando a gente tem muita energia nesse sistema, a gente tem um desejo, né, ou uma necessidade de colocar limites bem delimitados. Tudo que invade o nosso limite nos agride, nos irrita. Se a sua personalidade é mais fácil de falar, é mais direta, é mais explosiva, você vai falar quando você se sentir invadida. Só que a pessoa não sabe que ela está te invadindo, porque às vezes tudo aquilo ela faz, continua fazendo da mesma forma, mas nesse momento eu estou mais sensível, porque as minhas realizações não aconteceram muito bem como eu previa, como eu sonhava, como eu idealizava. O grande problema do fígado é que nós idealizamos demais algo muito perfeito. O fígado quer as coisas perfeitas, a gente quer aquilo do nosso jeito. E quando não sai do nosso jeito, isso gera uma frustração. Então, lidar com os acontecimentos, né, diferente das expectativas que foram feitas. Quer a gente tenha feito expectativa consciente
ou inconsciente. Algumas mulheres vão ficar tão frustradas que ficam e têm dificuldade de expressar que elas ficam mais raivosas, mais, né, mordendo ali, e aí o bruxismo, as tensões no corpo, as dores de cabeça vão ser muito frequentes. Então nós estamos nessa fase da vida que a realidade pode estar muito diferente daquilo que foi a nossa expectativa. E isso ameaça esse sistema. Além dessa energia estar atravessando esse órgão aí que fisicamente está sujeito, né, ou é alvo de muitas mudanças que estão acontecendo. O fígado lida, então, com a nossa busca por algo maior, por algo mais importante, junto com essa energia do controle, da raiva, da irritação. E raiva não é um sentimento gostoso da gente sentir. Então, o simples fato de perceber que a gente está sentindo muita raiva, que a gente está irritada, nos irrita mais ainda. Esse sistema também, ele vai lidar aí com o nosso controle e às vezes a gente sente que as coisas estão saindo do controle. Muitas pessoas vão ter esse problema no que diz respeito à família. Às vezes o destino, as escolhas dos filhos, né, se são adultos, de estar indo por um caminho profissional, pessoal, escolhas de parceria, né, desses filhos, dessas filhas, que são diferentes daquilo que a mãe sonhou, né? Isso vai comprometer, ela vai ficar muito sensível nesse sistema, né? Então vai tender a essas explosões ou a essa energia movimentando aí dentro dela, né? Que vai tomar formas diversas de se expressar, inclusive de doença, né? No que diz respeito ao fígado. Quaisquer, né? Ou doenças que têm a ver com esse sistema no nosso corpo que eu já falei, né? As tensões musculares são reguladas, as enxaquecas, né? Etc. Os problemas com a digestão, às vezes tem até inclusive gordura no fígado, coisas hepáticas aí, de uma pessoa que nunca bebeu na vida. Se ela bebe, a tolerância para a bebida está diferente. Muitas vezes as mulheres falam assim que a ressaca está pior, que o metabolismo do álcool está diferente, e está mesmo, né? Esse fígado está mais demandado em todos os aspectos. A sensação de não realização, é difícil para essa mulher sentir prazer, porque o senso de dever é muito forte. Quando a gente tem muita energia nesse órgão, nós somos muito fazedoras, muito controladoras, muito mandonas, né? É fácil, ou a gente quer, às vezes a gente não expressa esse fato de ser controladora, mas a gente sente. Então tem que fazer, a gente faz. E quem não consegue fazer, irrita muito. Quem tem esse jogo rápido, impaciência com pessoas lentas que estão ao seu redor, talvez alguém que te ajude em casa ou no trabalho. Então isso é desse sistema e pode estar mais forte ainda, né, com pessoas de escolha diferente. Então essa tolerância pode ficar comprometida. É importante a gente trazer o prazer para a nossa vida, porque é muito fácil a gente fazer o que tem que ser feito sem se importar se aquilo vai dar prazer ou não. Essa pessoa com muita energia aí nesse sistema, é fácil, por exemplo, tomar um remédio ruim, né? É fácil fazer, engajar numa atividade de maneira disciplinada porque tem que fazer, né? Então entende muito que isso é importante para ela. Ou se não consegue, isso vai ficar extremamente, isso vai irritar profundamente, ela vai ter, né, explosões de raiva aí com relação a essa área. Mas normalmente são pessoas que têm mais a facilidade de ter a disciplina ou o rigor, a autocobrança, o autojulgamento. A gente está sempre vendo aquilo que foi feito de errado, seja em casa. Então as bagunças, elas incomodam mais, né? A desordem do outro. Pode ser que você não seja tão organizada, mas a desordem do outro incomoda porque é diferente da sua. Aquela pessoa no trabalho que é muito folgada, que encosta nos outros, então isso vai trazer grande incômodo. Isso tudo significa que essa energia está em movimento, né? Então, quais são as orientações aqui para a gente lidar com isso? Se você sente tudo isso, receber uma acupuntura, né, vai ser muito bom para você. Vai ser
um tratamento que vai equilibrar muito isso. Mas independente de você receber ou não acupuntura, a gente tem que cuidar dessa energia do fígado. Nós dizemos que ela está de alguma forma bloqueada, estagnada, às vezes ela tem um padrão de acumular, acumular, acumular e explodir, né? Então, o que a gente precisa fazer? Manter essa energia circulando, para ela não acumular e não explodir com esses rompantes. Eu preciso fazer com que ela circule de uma maneira livre. A função energética do fígado é manter o livre fluxo da energia. Precisamos ajudar o fígado energético a manter esse livre fluxo. Como? Movimento é algo que mantém o fluxo, é algo que faz mover. Por isso, muitas pessoas que são muito cheias de energia, que tem, né, essa intensidade toda, quando a gente fala assim, vai fazer uma meditação, que é excelente também, ela fala, eu não tenho paciência para meditação, eu não gosto de yoga, isso é muito bom também, se você gosta, se isso te toca, é super terapêutico. Mas ela fala assim, eu gosto mesmo, eu preciso de correr, eu preciso de uma aula de dança muito forte, eu preciso de uma aula de spinning, eu preciso de uma caminhada forte. Sim, porque esse movimento vigoroso, ele move essa energia. Então, atenção, antes de você explodir, né, para você não explodir, você tem que manter isso, né? Você tem que manter esse movimento. E principalmente, um desafio para você é buscar um movimento prazeroso. Então, observar o que o seu corpo precisa naquele momento. Porque essas pessoas, elas são disciplinadas, então se fala assim, correr é bom, ela vai correr mesmo no dia que ela está muito cansada. E a gente precisa desenvolver essa sensibilidade. Pode ter dia que ouvir uma música, que dançar de uma maneira livre. Se você tem vergonha, põe a música, apaga a luz, dança dentro do banheiro, né? Então isso é importante, porque isso gera um movimento, né? Prazer, trazer uma atividade que te dá prazer. O fígado é fácil cumprir dever e considerar que o prazer ou que o lazer é menos importante. Então, precisamos trazer mais prazer, mais lazer, comemorar, validar as pequenas conquistas, porque como a gente sonha, como o nosso fígado sonha lá na frente grandes metas, tudo que a gente conquista que é pequeno é como se não tivesse realizado, mas realizou algo que é importante para chegar lá. Então, validar as pequenas conquistas, diminuir o nível de exigência. São aquelas pessoas que quando estão, né, na escola, quando crianças, jovens, se tiram 9,5 na prova, elas ficam tristes porque precisava tirar 10. Como pais, mães, são aquelas mães e pais que falam assim, poxa, mas você não fez mais que a sua obrigação porque você está por conta de estudar. Tirou 9, por que não tirou 10? Então, ok, nós podemos ver o que faltou ali para aprender com esse erro, mas antes de perguntar por que não tirou 10, é assim, parabéns. É a gente se dar o parabéns, porque talvez tirar 7 em um momento da vida, em alguma coisa, fazer alguma coisa com o nível 7, é o máximo que você podia naquela circunstância que você estava. Então, validar movimento, né? Movimento que te dê prazer, movimento regular, atividade física regular. Pode ser uma caminhada, no dia que não der, né? Você está numa natação, numa corrida, no dia que não der você caminha, no dia que não der você sobe a escada do seu prédio, né? No dia que não der você dança. Então obedeça isso. Atividades que te deem prazer, procura na vida inteira coisas que te deem prazer. Outra coisa, alimentar os olhos de boas imagens, de boas visões. O fígado gosta de contemplar paisagens. A cor do elemento madeira é verde. O Hulk fica verde de raiva, o fígado fica verde de raiva. E contemplar o verde é um bom harmonizador do nosso fígado. Ter vista, o fígado regula a vista, olhar para vistas. Respirar fundo, fazer exercícios respiratórios.
O fígado é o grande general e o único órgão que o fígado obedece é o pulmão. Então respira fundo, conta até 10, mas não deixa para fazer isso na hora que você está explodindo. Se você tem muita energia nesse sistema, tire 5 minutos do seu dia, 5 minutos para respirar de forma consciente, observando a respiração. E aí, na hora que você consegue fazer isso, você pode buscar respirações específicas. Temos respiração alternada, respiração quadrada, né? Ou respiração em 4 tempos. Temos diversas respirações que a gente pode usar, sentar ali e fazer para poder nutrir, para alimentar esse fígado. Limão é um ácido que é muito bom para o fígado, né? Então, tomar limão espremido, não é porque isso vai te desintoxicar, porque que as pessoas falam, né? Ele desintoxica muito essa questão emocional. Então, trazer esse ácidozinho do limão, dos cítricos, né, de uma maneira mais regular, aqueles compostos, aqueles chás amargos, então trazer, observar, né, o seu corpo aí nessa forma bem-vinda dos sabores. Então, o ácido e o amargo vão ser bons para o fígado. Colocar esses movimentos, fazer exercícios respiratórios e, muito importante, essa questão do prazer para você. Tira o chicote da mão, né? Seja mais delicada com você, reconheça tudo que você fez na sua vida para chegar até esse momento, respira fundo, seja mais paciente, seja mais misericordiosa com você. Não é fácil, às vezes, a vida que a gente tem, apesar da gente querer ter realizado diferente, o lugar que nós chegamos até aqui, ele tem que ser comemorado, ele tem que ser celebrado, cada um com a sua história sabe a dor e a delícia de ser o que é, cada um com a sua história sabe das suas próprias dificuldades. O fígado tende a comparar e sempre achar que está pior, então vamos deixar de lado as comparações. Nós temos a nossa própria história, para de olhar para a história do outro, né? De comparar o palco do outro com o seu bastidor, sai das redes sociais idealizando aquelas formas que são completamente maquiadas, formuladas, feitas, filtradas, né? Que não é gente de verdade, que a gente acha, que a gente idealiza. Às vezes a pessoa nem está comunicando uma imagem ideal, mas nós estamos comprando isso aí. Então, aproprie da sua própria história, valide a sua vida, reconecta com os seus sonhos, valide as suas conquistas, ria. Rir é muito importante. Quem nunca ouviu que rir desopila o fígado? Faça uma playlist de vídeos que você acha engraçado lá, salva no seu celular, no seu YouTube, no seu grupo de WhatsApp, para quando você estiver mais incomodada aí, entra num lugar, coloca o seu próprio espaço, o seu próprio limite, né? Lembra dessa coisa do colocar o limite, colocar a distância que é importante para você. Fica um tempo sozinha, vai ali, desopila, entra em contato com essa coisa, respira fundo, olha pela janela para depois retornar para o mundo, que você vai retornar diferente. Ria daquilo que te faz graça, né? O fígado não é de gostar de muita bobeira, besterol, mas rir é muito importante. Então selecione aquilo que para você é divertido. Essa vida é um prazer, essa vida tem muita coisa boa e a gente precisa recuperar, apropriar dessa fase da menopausa como a melhor fase da vida, porque a gente está madura, porque a gente tem capacidade de fazer escolhas e de viver com mais liberdade. Então, paciência com você, respira fundo e vem junto comigo. Se você quer, se você precisa de orientações mais assertivas para você, procura o meu contato, me chama aqui, a gente pode fazer uma consulta presencial se você está onde eu estou, à distância, né? E eu posso te orientar de uma maneira mais específica. Fica de olho, um beijo grande.